Oi, turminha, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre força resultante. Mais um pouquinho de física para vocês. Espero que tenham visto os vídeos anteriores, né? E tenham compreendido, né? E se tiver dúvidas, como eu já disse, gente, perguntem, pausem o vídeo, me chamem no grupo ou no PV e eu vou responder, ok? Então, força resultante. Um corpo, deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui. Um corpo pode estar sujeito à ação de duas ou mais forças simultâneas. Nesse caso, existe um sistema de força agindo sobre ele. Então, quando eu empurro um objeto, empurro uma mesa, né? Levanto uma caixa, eu estou utilizando uma força. E essa força vai ter um sentido e uma intensidade. A ação desse sistema equivale à ação de uma força resultante, a qual pode ser determinada pela interação entre as forças que vão agir sobre o corpo. Então, é aquilo que eu falei. A gente precisa movimentar um objeto com uma massa muito grande. Às vezes, sozinho, a gente não consegue, então a gente chama outra pessoa. Então, duas pessoas fazem mais força, ou seja, a ação sobre esse objeto vai ser maior. Ou a gente utiliza alguma máquina para ajudar, amarra uma corda para puxar, uma alavanca para levantar. Então, esse tipo de utensílios nos auxiliam nas forças. Nesse caso, lá, cada pessoa, quando a gente chama um outro amigo para ajudar a empurrar um armário, né? A força de cada pessoa vai aplicar vai ser diferente, não vai ser a mesma intensidade, cada um tem o seu limite de força, né? Porém, a ação final, né, dessa ação, a força final, vai ser a soma da minha força com a soma da força do meu amigo. É aí que a gente vai conseguir fazer com que o objeto se movimente. Então, olha aqui, ó. Na imagem, há forças realizadas por 3 pessoas. Supondo que a criança aqui, ela faz uma força de 90 newtons, lembrando que a força ela é representada com a letrinha N, tá? Que é em newtons. A mulher está realizando uma força de 300 e o homem uma força de 500. Qual vai ser a ação total dessa força sobre o carro? É só eu somar. Por que nesse caso eu vou somar? Porque eles estão aplicando a força na mesma direção. Olha aqui. Ai, oh, meu Deus do céu. Eu apontando aqui no meu computador aqui. Ai, gente. Então, olha só. As 3 pessoas, ó. Tá vendo a flechinha aqui? Olha a flechinha. A flechinha, tá vendo que a flechinha menorzinha representa da criança, a maior do homem e a média da mulher? Por quê? A intensidade de força aplicada por cada uma dessas pessoas é diferente. Da criança, a intensidade da força é pequenininha, da mulher é média, do homem é a maior, aqui no caso. Como eles estão aplicando uma força na mesma direção, ou seja, estão empurrando o carro para o mesmo sentido, eu vou somar essa força, tá? Que vai dar 890 newtons, né? E o sentido da força vai ser o mesmo. O resultado das forças é chamado de força resultante e é simbolizado pela sigla F com um errinho aqui embaixo, tá? E o seu resultado, a sua unidade é em Newton. A unidade da massa é quilo, a unidade da força é em Newton, a gente representa com a letrinha N. Nas situações em que as forças que atuam em um corpo têm mesma direção, mas sentidos opostos, a força resultante é obtida pela diferença entre elas. Então, olha só, vamos desenhar aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma pessoa, faz de conta que tem uma pessoa aqui. Que bonitinha minha pessoinha. E outra pessoa aqui. Oh, meu Deus do céu. Essa pessoa está fazendo uma força empurrando a caixa para lá, certo? E essa pessoinha aqui está empurrando a caixa para lá. Então, eles estão assim, um empurrando para o lado do outro. Esse carinha aqui está aplicando uma força de 15 newtons. E esse daqui está aplicando uma força de 20 newtons. Quem está aplicando a força maior? Esse aqui, ó lá, 20 é maior que 15, né? Então, olha só, 20 menos 15 é igual a
5 newtons, ok? Esses 5 newtons aqui vai ser a força atuante sobre a caixa. E agora eu pergunto, para qual lado a caixa irá se deslocar? Certo? Da direita para a esquerda. Aqui, esse carinha aqui vai aplicar a força e a caixa vai se deslocar para esse lado, tá? Então, aqui da direita para a esquerda. Por que não da esquerda para a direita? Porque esse aqui está aplicando uma força menor. E se fosse, por exemplo, eu tenho uma caixa aqui tem uma pessoa aplicando uma força de 50 newtons, e desse lado uma pessoa aplicando uma força de 90 newtons, tá? Para qual lado a caixa vai se deslocar? Da esquerda para a direita. Por quê? Essa força é maior que essa, tá? Se eu fizer 90 menos 50, quanto que vai me dar? 40 newtons. Essa vai ser a força resultante atuando sobre a caixa. Facinho, né, gente? Essa continha para fazer, né? Então, assim, você tem que ver para que lado a força maior está atuando, para ver para qual lado o seu objeto irá se deslocar. Aqui eu tenho as atividades, tá? Façam, vou dar uma explicadinha. Qual a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais? Só dar uma voltadinha aqui no nosso texto. Então, olha aqui. Grandeza escalar é o quê? É aquela que eu falo e você entende. E a vetorial eu preciso de mais informações, né? A vetorial é aquela que fala assim, eu apliquei uma força de 20 newtons, mas uma força para onde? Para que lado? Aonde? Ó, eu subi na balança e estou com uma massa de 30 quilos. Você entende que esse é o meu peso, certo? Peso não, porque tem uma diferença entre massa e peso, mas a grosso modo nós vamos falar dessa forma, tá? Só para vocês entenderem. Então, procurem ali a resposta e coloca ela direitinho, tá? Não coloca do jeito que eu falei aqui, não. Nas grandezas físicas apresentadas, indique E para escalar e V para vetorial. Então, se a massa for E, escalar, você põe o E. Se ela for vetorial, você põe o V. Só se voltar naquele textinho ali que eu mostrei. 3. Força é a interação entre dois ou mais corpos, podendo gerar deformação, variação de velocidade ou manutenção do equilíbrio de um corpo. Em cada uma das situações a seguir, determine e representa graficamente a força resultante, indicando qual a direção. Então, aqui no caso, olha só, vamos pegar o desenho aqui. Aqui, a flecha, olha, presta atenção para onde a flecha está indicando. Então, aqui ele está puxando aqui para cá, o carinha está puxando a caixa para cá, e esse carinha aqui está puxando a caixa para o outro lado, para a esquerda. 8 menos 4, quanto que vai me dar aqui de resposta? Essa resposta aqui é a força resultante, ou seja, a força atuante sobre a caixa. E para qual lado a força vai ser aplicada maior, né? Qual lado a força é maior? Então, você vai fazer uma flechinha aqui, indicando para qual lado essa caixa irá se deslocar. A mesma coisa nesse exercício. Então, aqui eu tenho duas pessoas puxando a caixa para a mesma direção. Então, se está para a mesma direção, eu somo as forças. Quando elas estão em direções contrárias, eu faço a minha subtração, certo? Não é difícil, hein, turminha, essa perguntinha, tá bem facinha. Além desses exercícios, eu vou passar mais exercícios para vocês, ok? Então, olha lá no grupo, que após terminar esse vídeo, já tem tarefas a fazer. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar no grupo ou no PV. Até mais!